3h19 de volta ao nosso programa. E eu vou conversar com Kênia Correia, diretora do Supera, diretora do Supera. O Supera, gente, é uma escola. Posso falar que é uma escola, Kênia? Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Irlene. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. O Supera, ele é uma instituição educacional, né, de estímulo cognitivo. Então, a gente trabalha lá com todas as idades, a partir de 4 anos, né, e não tem idade máxima. Então, no Supera, a gente pode ter ali, né, o contato com vários desafios, com jogos, dinâmicas, com atividades aí que são sempre novas, né? São atividades... Vocês que trabalham com aquele... Como é que chama? Com o ábaco, trabalhamos, né? Com o ábaco. Isso, para potencializar as habilidades de atenção, concentração, agilidade de raciocínio, né? No Luciano Huck mesmo tem aqueles pequenos gênios, daquelas crianças, né? Que são crianças aí superdotadas, né? Crianças que têm um QI acima da média. Gente, aquilo ali é uma loucura. Mas eles trabalham muito com o ábaco também. Né? Para poder potencializar aí ainda mais, né? A inteligência deles. Então, agora, para as crianças, desenvolve mais, para eles poderem aprender mais, estão na escola, estão aprendendo, isso ajuda. E para os adultos? Os adultos, hoje a gente vê adultos ansiosos, adultos desatentos, né? A tecnologia, ela contribui muito para essa desatenção, esse cérebro fica muito cansado, o raciocínio às vezes fica mais lento, quando você dá uma atividade nova ali, onde essa pessoa precisa de raciocinar, de pensar fora da caixa, né? Então, o Supera, ele vai potencializar as habilidades para que esse adulto consiga, né, trabalhar de uma forma mais produtiva, mais rápida e sem tanto cansaço aí no cérebro. Porque eu acho que é o que está acontecendo atualmente. Olha, ontem eu vi uma matéria eu não sei se foi no Fantástico ou Domingo Espetacular, porque eu troquei de canal o tempo inteiro. A hora que estava comercial, eu passava para o outro para ver o que eu estava passando, se fosse melhor eu ficava, então eu não sei qual que foi. Que estava mostrando sobre isso, sobre a questão do celular. Você consegue ficar sem celular 2 horas? Aí eles fizeram um teste, só que eu achei o teste horrível. Por quê? Porque você fica ali na rua, você pega o celular e entrega para eles, e você tem que ficar lá sentada 2 horas. Então, assim, achei meio sem sentido. Sim. Porque, assim, uma coisa é você ficar sem o celular e estar na sua casa ali, você tem outras coisas para fazer. Sim. E larga o celular. Sim. Agora, ali na rua, assim, vamos fazer um teste, ver se você fica 2 horas sem celular, qualquer pessoa fica incomodada, porque fica parada, ocioso, sentado. Né? Isso mesmo. Ocioso. Achei um teste horrível. Falei, não, que teste péssimo. O que a gente precisa de prestar atenção é quando a gente está produzindo alguma coisa, né? Você está no seu trabalho, ali focado no que você está fazendo, e se você dispersa facilmente com um distrator, que o celular é um distrator, né? E muitas pessoas se perdem aí nesse processo de trabalho, né? Dispersando com o celular. E aí, depois que essa pessoa vê o celular, às vezes ela vê uma notícia, ou ela vê alguma mensagem que vai ainda tirar ela mais do foco, para ela voltar ao trabalho, naquilo que ela estava fazendo, ela vai gastar mais energia, ela vai ter que focar mais para poder reiniciar aquela atividade que ela estava fazendo. E isso deixa o cérebro muito cansado, né? Ele deixa o cérebro desgastado. Então, por isso que muitas vezes a gente chega no final do dia, nós não fizemos tudo que precisava de ser feito, sentimos uma sensação, né, cansada e não foi produtivo. Por quê? Porque o celular é um distrator, né, que tira a gente aí do foco, da atenção e do nosso propósito muitas vezes. Eu adoro a internet. Gosto muito, 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 porque eu acho que a internet, ela tem muita coisa para oferecer bacana. Mas eu entendo que o excesso de tela não é bom, por causa da luz. Sim. Mesmo você usando um óculos, né, protetor. Por quê? Porque ela desperta gatilhos. Sim. Por isso que não é bom criança usar. Mas o que eu faço? Eu tiro o telefone, por exemplo, agora eu estou tirando o telefone fim de semana. Eu não estou praticamente usando o telefone mais fim de semana, a não ser que ele toque.
E seja alguém que eu conheço também, porque se eu não conhecer, também não atendo. Uhum. Então, é uma coisa que eu venho fazendo de uns tempos para cá e eu tô achando que tá tão bom, sabe? É o Assim, momento de você aproveitar com a sua família, né, de você estar inteira ali na sua eu casa, tenho né, nos muita seus coisa para afazeres. fazer do que Pois é, ficar no telefone. isso. E muitas vezes a gente perde momentos Uhum. importantes com as pessoas que a gente ama por causa do distrator do celular, É né. tipo o que eu falei que eu fui ficar com a minha neta ontem, né? Em Sim, momento algum a gente sim, ligou nada. sim, Televisão, que ela adora filmes, não, nada. Ficamos lá tentando, aprendendo a cantar, sim. brincando de luta, brincando de espada, de boi. É, a tecnologia ela é muito importante, né. Hoje a gente não consegue trabalhar, né, e produzir sem a Sim, tecnologia, sim. mas ela precisa de ser dosada, porque a gente está perdendo muitos momentos importantes com as pessoas que a gente ama, sendo substituído pela tela, Você me né. E chamou? isso causa aí, né, um desgaste emocional, né, a convivência ela fica afetada, Então, muita né. gente pode achar até que isso que a gente está falando, ah, que chatice e tal. Bom, um dos bilionários do mundo, que é o Jeff Bezos, que eu falei dele semana passada, que é o dono da Amazon, ele tem mais empresas, mas falando a Amazon, todo mundo vai saber de que eu estou falando. Ele deu uma dica para a vida dele e para a vida das pessoas também, que é, daqui a pouco eu conto. Vamos de música, né? 3 horas e 26 minutos. Eu contei semana passada. Quem ouviu o programa ouviu. Então, assim, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Deixou digitar. Instituto? É, instituição Supera Divinópolis, né, Então posso falar educacional. Instituto Supera? Pode, pode. É uma escola, né, Fica legal falar Instituto Supera, né? uma instituição, né, que a Aham. gente é de educacional, mas é de estímulo cognitivo, né, nós não trabalhamos com conteúdos, e sim com atividades que vão potencializar esse cérebro para que ele seja aí saudável por muito mais tempo. Então, você tem mais adultos ou mais crianças lá no Supera? Hoje eu tenho mais 60 mais. É, É, meu público-alvo hoje é 60 mais, é um né. pessoal mais preocupado com a memória. Sim, sim. Na verdade, são pessoas que já se aposentaram, Aham. né, e que perceberam que após aí, né, diminuir as suas atividades, como era no trabalho, que você tinha horário para chegar, enfim, né, eles começaram a perceber que o cérebro já estava Ah, que o tendo cérebro também. declínios, Ah, né. é? Então, por exemplo, quando você, Entendi. né, sai da sua rotina, e aí você fica em casa mais tranquilo, só na rotina de casa. Às vezes você começa a esquecer, às vezes na hora que você for falar uma palavra, essa palavra não vem, o raciocínio fica mais lento. Então, aí as pessoas, né, opa, né, preciso de cuidar aí desse cérebro. E aí eles nos procuram no Supera. Mas hoje o Supera ele vem batendo numa tecla muito importante, inclusive aí desse evento que a gente vai fazer, né, na segunda-feira, dia Uhum. 22 de setembro Já era a agora. É, próxima? na próxima segunda, Aham. né, nós vamos fazer lá na usina Gravatá. E o Ah, que intuito, legal. no intuito desse Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, é justamente mostrar à população, essa população vai ter o prazer de ter uma tarde aí de conhecimento com profissionais, de mostrar à população que é importante, quanto antes, você trabalhar e potencializar o seu cérebro, com atividades novas, variadas e desafiadoras. Então, a nossa rotina, o que a gente faz todos os dias, não, você não está ali treinando o seu cérebro, né? O seu cérebro está em atividades. Então, treinar o cérebro é quando você realmente tira ele da zona de conforto e proporciona atividades onde ele vai ter que pensar, raciocinar, às vezes pensar até de forma diferente do que ele pensou a vida inteira, né? Aí sim, você está treinando o seu cérebro. É como se fosse na academia. Quando você vai na academia, se você pegar todos os dias durante anos um único peso, você não vai ganhar massa muscular. Você Não, não vai não, trabalhar não, os seus não, não músculos, né? Não funciona. funciona. Não. Então, a academia é isso. É você começar com desafios pequenos, com pesos leves, e aí aos pouquinhos você vai aumentando esse peso para você tonificar os seus músculos, fortalecer os seus músculos, criar aí
uma reserva aí, né, de massa muscular. E isso é treino, né? Atividade não é igual treino. Treino você Entendi. sempre tem que ter desafios crescentes. É a Entendi. mesma coisa com o seu cérebro. E o Supera tem desafio sempre assim? Sempre desafios crescentes. A gente acompanha esse Mas aluno primeiro vocês deixam o pessoal ficar muito mais... tranquilo, né? Eles Não começam vai com dando desafios, coisa não, nova com assim. desafios bem tranquilos, bem leves. Tem gente que fala assim, nossa, mas tá muito fácil, Tem né? dias que Mas calma, justamente é o espera. fácil para que Aham. você entenda como é que é todo feito esse trabalho. E aos poucos, a gente vai aumentando o grau dessas atividades e esse aluno aí sim, ele vai fortalecendo e criando aí uma reserva cognitiva nesse cérebro, né? O nosso objetivo hoje é trabalhar com um público que se preocupa em potencializar esse cérebro para o futuro. Porque muitas pessoas nos procuram quando esse cérebro já está comprometido. Quando você já está com um declínio cognitivo muito elevado. E todos nós sabemos, né, gente, que as demências O que e é o declínio Alzheimer cognitivo? é quando você começa a perder as habilidades. Seu raciocínio fica lento, sem atenção. Ah, tá. Quando você tem alguma dificuldade na linguagem, né? Então você não consegue manter uma conversa, né, ativa. Então, quando começa a ter falhas no seu processo de cognição, Uhum. né? Então, a gente começa, na verdade, estudos já comprovam que a partir de 25 anos você já começa a ter declínio cognitivo. Nossa. Então, a gente não 25. percebe, a gente não percebe porque a gente está no nosso dia a dia aí, né, trabalhando e nas nossas atividades diárias. Mas o nosso cérebro, se ele não for potencializado, se ele não for trabalhado, ele vai sim ter esses declínios cognitivos. Por isso é importante quanto antes você trabalhar esse cérebro, né, para que você não tenha esses declínios, para que Quanto você tempo postergue. que a pessoa fica lá? Na verdade, não tem tempo específico, Não? né? A gente está aqui em Divinópolis há 5 anos, mas o Supera, né, franqueador, tem 20 anos, que está no Brasil todo. Aqui em Divinópolis tem 5 anos. E tem alunos que têm 5 anos que estão com a gente. Não, pois é, mas eu estou perguntando quanto tempo o aluno fica? Eu Ah, ele cheguei no fica Supera. uma vez na Quanto tempo? semana, É uma vez na durante semana? 2 horas. Só que você adquire um material no início. Ah, tá. E esse material, a gente orienta esse aluno para que ele faça, né, em casa, principalmente com o ábaco, todos os dias. Nem que seja 10 a 15 minutinhos, para que ele consiga aí potencializar essas habilidades. Então, no Supera mesmo, ele vai uma vez na semana, durante 2 horas. Entendi. Mas em casa, ele tem atividades para fazer diariamente. E aí, quando ele volta na outra semana, ele tem que apresentar? Sim, a gente tem, né, as metas semanais, né? E Então, aí esse tem aluno. aquela coisa de, ai, não fiz, ai, não deu, ai, fiquei com Infelizmente, preguiça, ou ai, não dei infelizmente a gente conta. ainda tem isso, né, Ai, esse trem Dirlene? tá A gente, esquentando minha cabeça, não quis fazer mais. a gente tem isso, mas a gente procura mostrar para esse aluno, se ele foi buscar o Supera, é porque ele tem um objetivo ali, né? Ele tem uma dor que precisa de ser sanada. E tem uma coisa também, a pessoa, ela tem que entender que enquanto ela está viva, a melhor coisa do mundo é ela ter um cérebro funcionando bem. Com certeza, Né? né? A gente quer viver mais, mas quer viver bem. Porque você vive, esqueceu tudo, né? Aí não tem Apagar sentido, né? tudo. Ó, 3 horas e 50 minutos, a gente volta para o nosso último bloco daqui a pouquinho. A Kênia, gente, é a diretora do Supera, Momento Supera. Ela vai falar do Momento Supera depois. Ela vai falar de um evento gratuito que vai acontecer semana que vem aqui em Divinópolis e você não pode perder. E já tem gente pedindo aqui seu contato, aqui, ó. Segunda-feira, que horas que vai acontecer lá no Gravatá, como me mandar o telefone, estou trabalhando agora. Ah, tem como mandar o telefone que ele quer? Vamos mandar. É ele ou ela, não sei. Dirlene, é um evento, É né, ele. despertando a sociedade para a saúde do cérebro. Uhum. E aqui em Divinópolis é a nossa 3ª edição. Mas ele é um evento nacional. Ele aconteceu, inclusive, sábado, lá no Teatro Gazeta, em São Paulo, onde tiveram vários profissionais também da área da saúde,
Quem quiser assistir, ele tá gravado no YouTube, no Método Supera. São 4 horas de evento. E aqui em Divinópolis vai ser na segunda-feira, dia 22, um evento gratuito. Ele vai ter, o ingresso vai ser um alimento não perecível, que nós vamos fazer doações para as entidades carentes da nossa cidade. Uhum. E o credenciamento é às 13 horas. É a parte da tarde. Então, nós vamos ter uma tarde aí de conhecimento com várias profissionais também da área da saúde. Ixi, mas ele está Né? trabalhando, eu também. Quer dizer que nós não vamos poder ir. Mas depois a gente vai fazer uma gravação, a gente vai estar no colocar YouTube. a gente vai colocar, né? Uhum. Então, quem não tiver oportunidade, mas quem conhecer alguém, né, que queira ir, faz a divulgação. Depois vai ter um momento comigo às 14 horas. Às 14h30 vai ter uma nutricionista, a Jo Freitas, que ela vai falar sobre nutrição da mente, energia, disposição e longevidade. Uhum. Um tema muito importante para a gente saber quais são os alimentos que nós deveremos ingerir, quais são os suplementos que nós deveremos ingerir, né? Então, vai ser um momento de muito conhecimento. Depois, nós vamos ter um coffee, às 15h15, né? Um coffee onde a gente vai ali trocar ideia, conversar, conhecer pessoas novas. E às 15h45, vamos ter uma palestra da doutora Nayara Gonçalves, geriatra. Ela vai abordar o tema quem é a pessoa idosa e quais os seus direitos. Então, ela vai estar ali tirando dúvidas. Vai ser 30 minutos de palestra e 15 minutos de perguntas, né? Legal, nossa, ainda mais geriatra, né? Tão difícil, já tentei trazer aqui o programa, não consigo. É mesmo? Uhum. Às 16h45, nós vamos ter uma neurologista, a doutora Isabela Feitosa. Ela vai falar sobre o tema cuidando do cérebro depois dos 50 anos, né? Claro, é evidente que a gente tem que cuidar durante a vida toda. Sim. Após os 50, mais ainda, né? Então, ela vai abordar aí fatores que são importantes para a gente poder ter uma prevenção das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e também, né, de outras demências que podem ser evitadas. Do Bruce Willis, né? Gente, a demência do Bruce Willis, que é a afasia, ela é muito rápida. Ela é mais rápida que o Alzheimer. Sim. Então, assim, existem muitas hoje comprovações científicas que se a gente fizer uma prevenção, gente, são 14 fatores que nós precisamos de prevenir aí, para a gente poder, né, postergar o aparecimento. Não é que se eu fizer tudo, eu não vou ter a demência? Sim. Não. Entendi. Mas nós precisamos de ter a responsabilidade de fazer a nossa parte, né? Então, assim, eu fiz de tudo, né? Fiz a minha parte, não tenho problema visual, auditivo, tenho uma boa alimentação, durmo bem, né? Então, não tenho pressão alta, não uso excessivo de álcool, não tenho diabetes. Então, são vários fatores que contribuem aí para que a gente desenvolva uma demência no futuro. Então, quanto antes a gente cuidar do nosso corpo, né, e da nossa mente, a gente pode aí ou não aparecer essas doenças ou postergar o aparecimento delas, né? Quem não quer ter mais 10 anos de vida saudável? Claro. Né? Então, o nosso intuito desse encontro, né, despertando a sociedade para a saúde do cérebro, é justamente esse. Nós vamos ter momentos onde as pessoas vão ser informadas do que eu posso fazer para eu ter uma boa saúde e não, né, ter essas doenças tão precocemente. Kênia, precisa fazer inscrição? Sim, precisa de fazer inscrição, porque nós vamos ter o COF, nós vamos ter sorteios. Então, precisa de fazer inscrição pelo telefone 37 98408 5650. Vou repetir. 37 98408 5650. Manda lá agora, eu quero que a Jéssica, que é nossa comercial lá do Supera, ela vai entrar em contato com você, vai fazer sua inscrição, né? E aí a gente vai ter uma tarde gostosa do dia 22 e de muito conhecimento e de muitas trocas, né? Então, o intuito desse evento, Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, é justamente esse.
A população precisa de ser informada do que precisa fazer para a gente não ter um número tão alto de demência que nós estamos tendo, né? E Sim. estudos comprovam que vai piorar, Sim. né? Em 2030, 2050, até o dobro do que nós temos hoje. Então, se nós podemos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte. Né? Às vezes a gente é nova e a gente nem pensa nisso, né? Não. Ah, nada, estou com o cérebro bom. Não pra pensa. Quê que eu vou, né, vou perder noite de sono, o que é que tem? Vou comer isso, o que é que tem, né? Então, hoje a gente não dá importância, mas a gente colhe os frutos lá na frente, né? Então, temos que ter consciência e as nossas escolhas, né? Eu tenho um exemplo mim. bom do que você está falando, que a minha mãe, ela teve Alzheimer. Aham. E ela trabalhou muito o corpo físico, a Sim. parte física, exercício. Ela fazia exercício, Sim. sabe? Caminhar, Aham. tinha aparelho em casa e tal, e fazia os exercícios todo dia. Então, assim, mas ela não cuidou muito da parte cognitiva. Sim. Então, o que aconteceu? Ela teve Alzheimer, mas ela não parou de comer sozinha, ela não parou de andar, ela não parou de tomar banho sozinha, de ir no banheiro sozinha, ela fazia tudo. Aham, ela Então, era independente, assim, do motor, né? Sim. Aham, mas o cognitivo não. Não. Aham. Esqueceu tudo. Por isso é que é importante, Dilene, a gente associar a alimentação, atividade física e treino cognitivo. Para quê? Porque eu preciso de estar alinhado com os três, Sim. né? Porque senão eu vou comprometer a minha saúde, meus exames, né? Eu vou comprometer o meu cognitivo. Uhum. Então, assim, meu avô também teve Alzheimer. Então, ele tinha um físico ótimo, mas ele não lembrava de nada. Ele ficou na cama depois, Aham. né? Então, assim, na cama que eu falo, assim, depois ele ficou bem debilitado mesmo, num estágio bem alto aí de Alzheimer, né? Minha mãe não Mas ficou, ele graças ficou a muito Deus. tempo, né, Uhum. bem fisicamente, mas não Aham. lembrava de ninguém mais. Ó, gente, eu prometi que eu ia falar do Jeff Bezos, que é o dono do Amazon, é um dos bilionários do mundo, né, um dos homens mais ricos do mundo. Ele falou que a prática dele é acordar todo dia de manhã, esperar o acordar mesmo de verdade, né? Só abrir o olho e pular da cama, acorda, acordou, pronto, levanta, toma um copo d'água e celular, televisão, nada, nenhuma tela. 2 horas sem tela, quando ele acorda. Ele falou que a vida dele mudou completamente. Bom, conselho dele, tá? Mais alguma coisa, Kênia? Eu só quero reforçar o telefone para fazer as inscrições, né? Qualquer coisa tá aqui com a gente também, A viu? população precisa, gente, de, né, o mais rápido possível, divulgar isso, trocar né, essa informação para a gente ter um número de pessoas maiores com essa consciência. Então, é só ligar agora, 37 98408 5650. 37 98408 5650. E YouTube? E no YouTube, se você quiser assistir, né, esse evento aí que teve o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, no Método Supera, lá em São Paulo, é só colocar no YouTube Método Supera. E já vai estar lá, Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. É mais ou menos 4 horas de evento, mas tem muitas informações também importantes aí para a população. Quem não conseguir, né, ir no presencial, no nosso encontro segunda-feira, dia 22 de setembro, no Gravatar. Que horas começa? 1 hora? Começa às 13 horas, isso. E termina às 18. Gravatar, segunda-feira, 1 hora, tá? Entrada, um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível. Muito obrigada, Kênia. Eu que agradeço, Dilene, mais uma vez pela oportunidade, né? E vamos juntos aí conscientizar essa população para que a gente tenha uma vida com longevidade mais saudável. Então, dankeschön, gracias. Agora tá até chique falando Agora espanhol. falo 2 idiomas. Mentira, gente, é brincadeira. 4 horas 13 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com o Giro dos Famosos.